O Flamengo tá se movimentando pesado nos bastidores, e parece que vem coisa grande por aí. O nome da vez é John Arias, o atacante colombiano que pode ser o primeiro reforço do Mengão para 2026. A diretoria está atenta, acompanhando de perto a situação do jogador, que anda meio insatisfeito na Inglaterra. E não é de hoje que o Flamengo vem sondando o mercado sul-americano em busca de peças que possam elevar ainda mais o nível do elenco. John Arias é justamente esse tipo de jogador, rápido, habilidoso, dono de uma intensidade absurda e capaz de mudar o ritmo de uma partida com uma jogada individual. Ele se destacou muito no futebol brasileiro e deixou uma ótima impressão antes de ir para a Europa. Agora, com as coisas não saindo como ele esperava lá fora, uma volta ao Brasil não é algo descartado. A conversa sobre o Arias começou a ganhar força depois que surgiram informações de que ele não vem tendo tantas oportunidades no Wolverhampton. O colombiano estaria repensando os rumos da carreira, e o Flamengo observa à distância, pronto para agir se aparecer uma brecha. Não existe nenhuma cláusula que o obrigue a voltar ao antigo clube brasileiro, como muita gente imaginou, então o caminho está aberto para negociações com qualquer equipe. Claro, o Fluminense teria uma prioridade sentimental nessa disputa, mas o mercado é dinâmico, e se o Flamengo entender que há espaço para avançar, o interesse pode virar proposta oficial. O ponto é que o Wolverhampton não quer empréstimo. Se for para liberar, será em definitivo, o que já mostra que a conversa é séria e envolve cifras altas. Antes de entrar de vez nesse tema de transferências, vale destacar o momento do clube dentro e fora de campo. O clima é de muita expectativa para o Aeroflá, que promete ser simplesmente o maior da história. Ontem mesmo rolou uma reunião importante entre representantes do Flamengo e membros da Prefeitura do Rio de Janeiro para ajustar toda a parte logística. A ideia é evitar transtornos e garantir que tudo aconteça de forma organizada, já que a previsão é de mais de 10.000 pessoas acompanhando o evento. É aquele tipo de mobilização que para a cidade, literalmente. Quarta-feira à tarde, toda a torcida concentrada para recepcionar o elenco, a energia do povo rubro-negro tomando conta das ruas, e claro, o time sentindo de perto esse apoio absurdo que vem das arquibancadas e das calçadas. Quando o Flamengo se move, o Rio inteiro vibra junto. Enquanto isso, dentro do ninho do Urubu, o elenco segue focado na sequência de jogos. Felipe Luiz, que vem mostrando uma postura muito tranquila como técnico, precisará lidar com um desfalque importante para o duelo de sábado contra o Sport. Léo Ortiz ainda sente dores no tornozelo direito e deve ser poupado para não agravar a lesão. Ele sofreu aquele estiramento num lance duro contra o Palmeiras, quando o atacante adversário caiu em cima do tornozelo dele. Desde então, o zagueiro vem sendo tratado com muito cuidado. Chegou a atuar no sacrifício contra o Racing, mas não voltou a jogar depois disso. O departamento médico prefere não correr riscos e deixar o atleta se recuperar completamente, até porque o Flamengo tem uma sequência pesada pela frente, com clássicos e decisões chegando. Se ele realmente ficar de fora, João Vitor deve assumir a vaga ao lado de Léo Pereira, uma dupla jovem, mas com potencial para dar conta do recado. Nos bastidores, a diretoria já começa a se planejar para o futuro. A ideia é ter reforços pontuais e estratégicos para duas posições consideradas carentes, um goleiro reserva e um zagueiro. Com Matheus Cunha de saída para o Cruzeiro, o time precisa de alguém confiável para ser o substituto imediato de Agustín Rossi, que vive fase espetacular. Aliás, falando no argentino, ele foi eleito pela quarta vez o melhor goleiro do mês no Campeonato Brasileiro, um feito impressionante. Em outubro, Rossi foi um paredão, especialmente nos jogos da Libertadores, quando fez defesas que mantiveram o Flamengo vivo em momentos decisivos. Contra o Racing e o Estudiantes, ele simplesmente fechou o gol, garantindo resultados fundamentais. O clube, inclusive, fez questão de destacar esse reconhecimento em suas redes sociais, mostrando que o trabalho do goleiro vem sendo recompensado. Outra notícia que animou o torcedor foi o bom momento de Matias Vina. O lateral uruguaio deve ganhar mais uma chance com Marcelo Bielsa na seleção do Uruguai. O técnico testou duas formações diferentes, uma com Piquerez e outra com Vina, e tudo indica que o jogador do Flamengo será titular em pelo menos um dos dois amistosos da data FIFA, contra México ou Estados Unidos. Vina passou por uma lesão séria,
perdeu espaço e vem tentando reconquistar seu ritmo de jogo. Quando entrou contra o Red Bull Bragantino, foi muito bem e deu nova vida ao time, mas ainda precisa de sequência para se firmar de vez na equipe de Felipe Luiz. Essa convocação é importante para ele ganhar confiança e ritmo, o que pode ser positivo também para o Flamengo. O clima no elenco é de concentração total. Os treinos estão intensos e com foco total na parte tática, principalmente na defesa, já que a ausência de Léo Ortiz exige ajustes. Felipe Luiz vem testando formações alternativas e trabalhando bastante a saída de bola, uma característica marcante do seu estilo. O técnico quer um time que jogue com inteligência, que saiba dosar a intensidade e dominar o jogo desde a posse de bola. O grupo se reapresentou no Ninho já com clima de decisão, e a viagem para Recife será feita com antecedência, para evitar qualquer problema de logística. A delegação embarca com a missão de buscar mais 3 pontos e manter a equipe firme na parte de cima da tabela. Enquanto isso, a torcida segue mobilizada e empolgada com tudo que vem pela frente. A expectativa pelo Aeroflá, o retorno de jogadores importantes, o bom momento de Rossi, a chance de Vina brilhar pela seleção e o possível reforço de John Arias criam um ambiente de otimismo. E é exatamente essa energia que o Flamengo quer levar para dentro de campo. Cada detalhe está sendo preparado para que o time continue forte e competitivo, tanto nas competições nacionais quanto na Libertadores, que é sempre o grande sonho da nação rubro-negra. Sobre o caso John Arias, é importante lembrar que o colombiano é um atleta de muita qualidade e personalidade. Ele se encaixaria perfeitamente no estilo ofensivo do Flamengo, podendo atuar pelos dois lados do ataque, com velocidade e visão de jogo. Apesar do interesse, o clube carioca sabe que a negociação não seria simples. O Wolverhampton investiu pesado na sua contratação e não vai liberá-lo por qualquer valor. Mesmo assim, o Flamengo segue atento, avaliando as possibilidades e observando como o mercado pode se desenhar nos próximos meses. Se houver uma oportunidade real, a diretoria deve agir com cautela, mas com ambição. Nos próximos dias, o foco estará dividido entre o campo e os bastidores. Dentro das 4 linhas, Felipe Luiz prepara o time para enfrentar o Sport com uma formação segura, valorizando a posse e apostando na força coletiva. Fora dele, a diretoria segue planejando o futuro, tanto nas contratações quanto nos eventos que envolvem a torcida. O Aeroflá promete ser um espetáculo à parte, com imagens aéreas, torcedores nas ruas e o Flamengo mais uma vez mostrando por que é o clube mais amado do Brasil e do mundo. Tudo está sendo preparado para marcar época e fortalecer ainda mais essa relação única entre o time e a nação rubro-negra. O nome de John Arias continua ecoando pelos corredores do Ninho do Urubu. A diretoria observa atentamente, sem pressa, mas com um interesse real, porque sabe que um jogador desse nível poderia levar o patamar do elenco. O colombiano vive um momento de incerteza na Inglaterra. Chegou com muita expectativa, mas não conseguiu se firmar. O Wolverhampton, que investiu pesado na contratação, esperava uma adaptação rápida, só que o ritmo intenso da Premier League e a concorrência por posição acabaram dificultando sua sequência. Arias é um atleta de talento inquestionável, e o Flamengo sabe o valor de ter alguém assim vestindo o manto rubro-negro. A torcida já começa a imaginar o atacante jogando ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, um quarteto capaz de infernizar qualquer defesa. O que alimenta ainda mais essa possibilidade é o desejo do jogador de voltar a atuar no Brasil. Ele viveu um dos melhores momentos da carreira por aqui, se destacou, conquistou títulos importantes e caiu nas graças da torcida. No fundo, Arias sabe que o futebol brasileiro é um ambiente em que ele rende muito. O Flamengo, por sua vez, não costuma deixar oportunidades assim passarem despercebidas. O clube tem estrutura, projeção internacional e poder financeiro para fazer um investimento desse porte, mas a estratégia é clara, nada precipitado. A diretoria prefere acompanhar de perto o desenrolar da situação e agir com segurança, até porque o Wolverhampton não cogita empréstimo. Se for para negociar, será uma venda definitiva, e o valor pedido não é baixo. Enquanto isso, o trabalho segue firme no campo. Felipe Luiz tem mantido uma rotina intensa de treinos, especialmente voltada para a parte defensiva. Com a ausência de Léo Ortiz, o treinador precisa encontrar equilíbrio entre experiência e juventude na zaga.
João Vitor vem sendo testado ao lado de Léo Pereira e mostra evolução, mas ainda precisa de tempo para ganhar confiança. O técnico conversa bastante com os jogadores, mostra vídeos, explica posicionamento e tenta ajustar detalhes que podem fazer diferença no jogo contra o Sport. Felipe sabe que cada ponto é decisivo na reta final da temporada e não quer ver o time vacilando em partidas teoricamente mais tranquilas. Nos bastidores, a preparação para o Aeroflá continua a todo vapor. O evento promete ser um marco, algo que vai entrar para a história do clube. A reunião entre diretoria e prefeitura já definiu boa parte da logística, e o clima é de contagem regressiva. Serão milhares de torcedores acompanhando o trajeto do ônibus do time, desde o ninho até o aeroporto. É aquele tipo de momento em que a cidade literalmente para ver o Flamengo passar. A vibração, as bandeiras, os cantos, tudo isso cria uma atmosfera que impulsiona os jogadores e mostra o tamanho da conexão entre o time e a torcida. O clube quer fazer bonito e, por isso, cada detalhe está sendo pensado com cuidado, segurança, horários, rotas e até o tempo de deslocamento. Agustin Rossi, por sua vez, segue mostrando por que é um dos jogadores mais regulares do elenco. Ser eleito o melhor goleiro do mês pela quarta vez no Brasileirão é algo impressionante. Ele vem acumulando defesas decisivas, atuações seguras e uma liderança silenciosa dentro de campo. É o tipo de jogador que transmite confiança não apenas para a defesa, mas para o time inteiro. Quando Rossi está inspirado, o Flamengo cresce, e isso ficou claro em jogos decisivos da Libertadores. Na partida contra o Racing, por exemplo, ele fez defesas que mudaram o rumo da classificação. No duelo contra o Estudiantes, em La Plata, foi o grande nome em campo. O reconhecimento é mais do que justo e reforça a ideia de que o Flamengo acertou em cheio quando apostou nele. Outro que pode ter uma nova chance de brilhar é Matias Vina. O lateral uruguaio vem sendo observado de perto por Marcelo Bielsa e deve começar jogando um dos 2 amistosos da seleção uruguaia. É uma oportunidade importante para ele, que ainda busca firmar seu espaço no time de Felipe Luiz. Vina tem qualidade, é intenso e sabe apoiar bem, mas precisa de ritmo. A lesão que o afastou por boa parte da temporada atrapalhou sua evolução, e agora ele tenta retomar o melhor nível. Jogar sob o comando de Bielsa pode ser o empurrão que faltava para recuperar a confiança e voltar ao Flamengo ainda mais preparado. Enquanto os jogadores se dividem entre treinos e convocações, a diretoria vai estruturando o planejamento para a próxima temporada. A prioridade número 1 é um goleiro reserva à altura, já que Matheus Cunha deixará o clube. O segundo foco é um zagueiro, posição que vem preocupando por causa das lesões e da saída de alguns nomes. O elenco precisa de mais opções para manter o alto nível mesmo quando surgem imprevistos. Felipe Luiz vem trabalhando com o que tem em mãos, mas sabe que o elenco precisa de reforços para brigar em todas as frentes no ano que vem. No meio disso tudo, a torcida segue em êxtase com a fase do time e com a expectativa de ver novas caras chegando. O nome de John Arias, por exemplo, acende o imaginário do torcedor. A ideia de ver o colombiano atuando com a camisa rubro-negra empolga, não só pelo talento do jogador, mas também pelo encaixe perfeito no estilo ofensivo que o Flamengo gosta de praticar. O clube, como sempre, trabalha com sigilo, evitando criar alarde antes da hora. As conversas são discretas, as análises são detalhadas, e nada é feito por impulso. É assim que o Flamengo tem construído suas grandes contratações nos últimos anos, e não deve ser diferente agora. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol está em polvorosa com um áudio que começou a circular entre bastidores e grupos restritos, envolvendo ninguém menos que Galvão Bueno e o Flamengo. Fontes próximas garantem que o narrador, conhecido por sua longa trajetória na transmissão de clássicos e finais históricas, teria feito declarações que prometem mexer com o ambiente rubro-negro e acender conversas entre torcedores e comentaristas. O áudio, cuja autenticidade já foi confirmada por algumas pessoas próximas ao jornalista, traz Galvão em um tom incomum, deixando escapar opiniões sobre a gestão do clube, estratégias dentro de campo e até sobre os jogadores que estão sendo observados no mercado.
Segundo relatos, o áudio teria sido gravado de maneira informal, mas o conteúdo é suficiente para gerar especulações intensas. Há quem afirme que ele comenta sobre decisões recentes da diretoria, elogiando algumas escolhas e questionando outras, sempre com aquele estilo direto que poucos ousam manter. No mundo do futebol, qualquer comentário de Galvão é imediatamente analisado, mas quando se trata de bastidores do Flamengo, o efeito é potencializado. Alguns torcedores chegaram a afirmar que o áudio sugere movimentações estratégicas que poderiam impactar contratações e até a maneira como a equipe deve se comportar em momentos decisivos. O burburinho se espalhou rapidamente pelas redes sociais, com grupos de torcedores trocando mensagens e tentando decifrar cada nuance do áudio. Alguns pontos levantados por Galvão têm gerado debates acalorados: a postura de certos atletas em campo, possíveis reforços para a temporada e até críticas veladas a como o clube vem conduzindo suas negociações. Apesar de ninguém confirmar oficialmente todas as informações, a repercussão é tamanho que jornalistas esportivos já começaram a citar trechos, provocando uma verdadeira corrida por respostas da diretoria. O Flamengo, conhecido por sua torcida apaixonada e por gerar notícias que se espalham antes mesmo de se concretizarem, agora se vê no centro de especulações alimentadas por uma das vozes mais respeitadas do futebol brasileiro. Enquanto a direção se mantém em silêncio, a expectativa cresce. O que realmente motivou Galvão a gravar o áudio? Seria um alerta, uma crítica ou apenas uma opinião de bastidor que acabou ganhando proporções inimagináveis? Uma coisa é certa: nos próximos dias, todos os olhos estarão voltados para cada movimento do clube, e qualquer detalhe sobre reforços ou mudanças táticas será analisado à luz do que foi revelado por um dos narradores mais icônicos do país. O burburinho está apenas começando, e a repercussão promete se estender por semanas. Entre teorias, análises e apostas sobre o futuro do Flamengo, um fato é inegável: quando Galvão Bueno fala, até os bastidores mais secretos viram assunto nacional, e desta vez, o áudio bombástico colocou o rubro-negro novamente no centro das atenções. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!